Então a primeira coisa que eu quero trazer para você é: conte a história deles, fale deles, desmistifique a aura. Quem morreu, né, vira aquela figura, aquela entidade intocável, né, que as pessoas não falam, que a pessoa que perdeu também, às vezes, evita falar. E eu quero te trazer aqui uma percepção mais humana. Fala deles, fala do seu filho, fala do seu esposo, fala da sua mãe, conte, sabe, conte as histórias deles, conte travessuras, conte as artes que eles fizeram, sabe, conte situações engraçadas, conte coisas do cotidiano, coisas bobas que seja, para que você alimente, mantenha viva essa memória dessa vida deles. O professor Cortella fala que morrer é ser esquecido e que a gente só morre de fato quando morremos nas pessoas que nos amam. E faz muito sentido essa frase deles. Vamos pensar, né? A sua mãe, por exemplo, que faleceu, seu esposo, eu não sei, né? Cada um se aplica aí. Ele só vai morrer de verdade quando você parar de tocar no nome dele, quando você parar de falar, quando você parar de contar histórias, de mostrar a humanidade deles, de transmitir para a sua geração as piadas que ele gostava de contar, as travessuras que eles faziam, sabe? O ser humano alegre, brincalhão, sabe? E normal que eles eram. Você entende? Então, assim, tira eles desse lugar do intocável e traga para cá, para a humanidade. Fala deles como uma pessoa normal que eles sempre foram, divertidos, alegres. Fale das coisas, conte as histórias dele, não apenas as divertidas também, mas os enfrentamentos que eles tiveram na vida. Conte a história dos seus pais para os seus filhos, conte a história do seu esposo para as pessoas. Sabe, não tema de abrir a sua boca para falar da vida deles. A sociedade meio que vai podando a gente com o passar do tempo de falar de quem já morreu, não é verdade? Fato. Eu já experienciei isso, você está experienciando isso, as mulheres que eu atendo na minha clínica, todas experimentam isso. Que vai passando o tempo, as pessoas ao redor vão meio que não dando muito espaço para que a gente fale deles, elas meio que tentam que a gente mude de assunto, fale de outras coisas, enfim. E aqui eu quero te trazer que, assim, uma coisa é a gente ruminar a nossa experiência da dor da perda, e outra coisa é a gente falar da vida deles. E é nesse contexto que eu tô te trazendo. Fale mesmo, sabe? Para as pessoas, se elas falarem qualquer coisa para você, não, tenta pensar em outra coisa, vamos mudar de assunto. Você pode se posicionar. Eu tô falando do amor da minha vida. Eu tô falando de uma pessoa muito importante para mim. Eu tô falando de uma pessoa que eu admiro, de uma vida que eu admiro e que eu acredito que merece ser honrada. E falando deles, eu me sinto honrando eles, tá. Então, nesse tópico um, fale deles, conte a história deles, conte as piadas deles, conte as circunstâncias que eles passaram, conte as coisas bobas do cotidiano, fale, relembre, mantenha essa parte da vida deles através do seu falar, tá. Não tema, fale deles.